Muito bem, estamos hoje aqui com um convidado super, mega interessante. Nada melhor do que falar primeiro, né? A primeira entrevista do Peregrino, do podcast que nasceu para ser realmente um ponto de apoio, um ponto de parada entre os cursilistas. E a primeira pessoa a ser entrevistada, a sentar com a gente nessa parada, a tirar as sandálias dos pés e com certeza contar uma boa história é ele. Adair Batista. Tudo bem com você, Adair? Tainã, uma satisfação a gente começar esse novo formato aí do podcast, hein? Vamos falar desse povo da coordenação, do grupo de apoio, vamos apresentar isso aí para o Brasil, para que a gente possa ouvir Claro, é uma o movimento, né? novidade, né? É uma Nós novidade vamos. e já quero agradecer, porque se não fosse o Adair, esse projeto, esse Peregrinos, ele não estaria presente hoje no Nacional, né? Foi um projeto apresentado, foi votado, foi disponibilizado para que as pessoas pudessem realmente ter um pouco mais por perto o Nacional, ter um pouco mais por perto o movimento de cursilho e com certeza ter aquela sensação de que, poxa, existe cursilistas que vivem praticamente as mesmas histórias do que eu, ou até mesmo faz o mesmo trajeto do que eu, né? Então é uma coisa muito bacana. E como é gostoso, né, daí a gente parar, ouvir, sentar e ouvir uma história, né? Você com certeza já andou pelo Brasil todo, visitando os GEDs e GER, sabe nos dizer muito bem sobre isso, né? Eu acho que essa ideia do podcast foi sua. É, nós compramos essa ideia com você, acreditamos no seu potencial e conhecimento e trouxemos essa nova ferramenta que vai de encontro aos jovens, principalmente, não é? Acho que Sim. você que arrebanha esses jovens de todo o Brasil, fica mais fácil poder falar no coração de cada um através do podcast. E É, pode falar. estamos num ano jubilar, né, comemorando 60 anos do movimento. Então, achei que essa ferramenta que você propôs que a gente ativasse foi muito providencial para esse momento. Um espetáculo mesmo de comunicação. E o bacana é que é algo muito direto, né? Você está ali onde você estiver com o celular na mão, você consegue ouvir, né? Ter um pouquinho ali do seu tempo aproveitado, né? Eu digo porque hoje, não sei você daí, mas hoje eu tento aproveitar ao máximo meu tempo, né? Desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou realmente me deitar, eu tento aproveitar de uma forma que eu não me sinta cansado. E quando a gente está fazendo alguma coisa, fazendo almoço, limpando a casa, viajando no escritório, a gente tem realmente que aproveitar. Nada melhor do que a gente colocar ali um podcast sadio, que faz bem para o coração, bem para a alma, né? Adair, nessa entrevista que nós queremos fazer com você, nós queremos saber o seguinte: quem é o Adair? Difícil essa pergunta, né? Difícil a gente autodefinir, né? Seria bom que alguém nos definisse. Mas eu não acho que não tem mistério, não. Eu sou muito simples. Passei a viver na Igreja Católica, posso dizer, após o meu cursilho mesmo, lá em 2001. Então muita coisa transformou na minha vida depois do cursilho. Mas eu sou o primeiro filho de oito filhos que meu pai e minha mãe tiveram. Então, uma família grande, naquele tempo não era dois filhos como tem hoje em dia, não. Era de oito para cima. Então, eu tive, Já nasceu com um time de futebol, praticamente. eu tive a graça de Deus de ter uma família numerosa e conviver com meus irmãos. Nasci em Patrocínio, aqui próximo a Uberlândia, eu resido hoje em Uberlândia, mas nasci em Patrocínio. Tenho quatro filhas, são duas gêmeas, e hoje estou com praticamente três netos, um neto e uma neta, já assim na luta aqui. Mas tem uma neta que está ainda em gestação, minha filha Ilka mora na Holanda, e até veio nos visitar esses dias, voltou agora para a Holanda novamente e está esperando uma netinha, então logo logo temos mais um na família aí. E sou casado com a Valdirene, que a gente chama carinhosamente de Val. Olha, que bacana ter um neto vindo, então, É, aumentando a família. e como profissão, a gente às vezes preconiza agora que a gente pudesse apresentar como cursilista falando o seu nome, né, da José Batista, sua profissão, sou médico, sou urologista, o cursilho que fez
fiz o Cursílio 102 na Diocese de Uberlândia. Então esse é um formato para a gente saber onde que o cursilista está exercendo o seu carisma, onde ele está evangelizando. Então o seu ambiente passa a ser revelado. E é tão bom quando você sabe a profissão de um outro cursilista, porque quando você precisa de algo que seja daquela especialidade ou daquela área, você sabe que pode contar com um cursilista. A gente tem empregado isso para que nós, no nosso testemunho, nas nossas apresentações, que nos apresentemos como profissão também. Isso é bacana, né? Que mostra realmente que nós somos profissionais, nós somos cidadãos, somos cristãos e a gente, de fato, levamos uma certa responsabilidade também, né? Eu digo isso porque você, como médico, você leva realmente Cristo, você evangeliza, você faz acontecer ali o decolores na vida de muitos pacientes, de muitas pessoas que passam pelo seu consultório, não é mesmo? Os médicos têm uma vida muito materialista. É difícil, às vezes, a gente trazê-los para o cursilho em si, ou seja, para qualquer outra religião. O médico, às vezes, vai muito por espiritismo, eles acham que ali tem uma explicação melhor da reencarnação, de que vai melhorar. Então, é preciso de muito cursilho para convencer, às vezes, os médicos. Mas é o caminho, né? Às vezes nas dificuldades é que a gente pode mostrar o Cristo para as pessoas. Às vezes no leito hospitalar, onde eles estão muito carentes, às vezes precisa ouvir uma palavra cristã. Né? E nesses momentos a gente está ali para acalentar, para acalmar, para abrandar o coração e saber que a ressurreição existe, né, no nosso destino final, como Cristo. A gente acredita nós acreditamos na ressurreição por causa que Cristo veio para trazer essa nossa salvação. Então, isso é uma forma muito amena, muito amiga, muito afetiva da gente comunicar o Cristo, né? Diferente quando nós estamos no cursilho, quando o querigma ali é apresentado um Cristo totalmente é, enaltecedor, né? Como pessoa, como dignidade da pessoa, um Cristo alegre, um Cristo que te faz sempre estar melhor cuidando do irmão, buscando a salvação com um irmão, porque normalmente a gente só se salva com a ajuda do outro irmão. É fazendo bem a ele que você se salva, não fazendo bem para nós mesmos, né? Então, o querigma, o Cristo que a gente apresenta no querigma durante o cursilho, é o formato do nosso movimento. E quando a gente apresenta o Cristo no leito do paciente que está terminal, é um Cristo de acolhimento, de salvação, né? Não tão alegre como a gente vive no cursilho pela amizade, mas às vezes para acalmar a dor de um paciente no leito terminal. Adair, você como médico, você com certeza vive também entre professores que, de certa forma, inspiram muito pela ciência, vivam muito pela ciência, e como é ser um médico cursilista que tem uma missão aqui na Terra de evangelizar, de fazer com que as pessoas sintam também esse amor de Deus. Como é que ter colegas que muitas vezes duvidam da fé, ou até mesmo nem têm fé em uma coisa que nós chamamos de Deus. Como a gente comentou, às vezes da própria classe existe muita insegurança ou pouco determinação de procurar uma religião. Às vezes eles tentar buscar espiritismo como uma ciência, nem como religião. Eles estudam, fazem reunião, tentam explicar como vai ser pós a morte. Eles ficam girando nessa nesse caminho e acabam não encontrando nada. Porque se ele não descobre Cristo, não descobre o caminho que ele nos deixou, a rota que deixou para nos salvarmos, não é pela ciência que ele vai conseguir as melhores respostas. O que os médicos estão hoje mais conscientes é que a oração, muitos médicos estão entendendo que a oração que o paciente tem pode mudar a vida do paciente. Ele pode aceitar o seu momento de enfermidade, ele pode influenciar outras pessoas, pode alavancar o caminho de pessoas indecisas. Então, a oração muda as pessoas, sim. Existem trabalhos que provam que ela funciona, que a oração funciona. Isso é um alavanca dos nossos cursilhos, né?
a gente sabe muito bem disso, que o Espírito Santo ilumina, as alavancas acontecem sim. E como é que foi essa passagem do Adair antes do primeiro amor, né? Antes de fazer o seu cursilho, e o Adair de hoje? Como é que é essa relação? Você consegue perceber que, de alguma forma, antes do nosso cursilho, a gente tem uma certa... É, um certo espaço meio atrapalhado, um caminhar meio estúpido, né? E como é que é? Você consegue perceber isso, né? A sua relação com Deus hoje, e você de fato percebe que existe uma grande diferença? Sim, eu consigo às vezes dividir em três tempos. Lá naquela primeira, chamada primeira comunhão, né? Primeira Eucaristia que eu fiz, eu frequentava as Santas Missas todos os domingos, até os 9, 10 anos, 12. E depois, quando entrei na faculdade, mudou o time. Aí eu passei a dedicar exclusivamente a estudo, plantões, escola. E depois que me formei, tive a oportunidade de ser convidado pelo senhor Divino e dona Silvânia, que são meus padrinhos de cursilho. Aí foi outra época que eu considero que renasci para a religião. Então, fiquei parado aí 20 anos, afastado, e fui resgatado por esses padrinhos, que eu acho que nós temos que ter um carinho muito grande pelos nossos padrinhos de cursilho. Eles realmente nos trazem, nos resgatam para a salvação. E esses três momentos são bem distintos na minha vida. Um tempo que eu comecei a fazer a primeira comunhão, era muito presencial mesmo nas Santas Missas, depois um tempo que eu me afastei. E voltei agora sim, 2001, né, há algum tempo já, para retornar aos bancos da igreja, retornar ao caminho do cursilho, que hoje é impossível de a gente viver sem, porque a gente já conhece toda a pedagogia que o movimento nos permite buscar a salvação e indicar para outros, né? Agir como um pré-cursilho já para outras pessoas, que esse é o caminho que a gente vê que entrega ao neocursilista um roteiro. Se ele seguir o roteiro, não tenha dúvidas que ele terá a salvação, com certeza. Você disse uma coisa que é super interessante, Odair, que é uma coisa bem real e que, com certeza, muitas pessoas muito jovens, e te falando especificamente dos jovens, né, que entram nas universidades, eles têm uma certa dificuldade, realmente, né, de encontrar com Cristo. E eu vejo que a sua fala, né, de que quando você decidiu ingressar na universidade, você começou a estudar outras coisas e acabou esquecendo da fé, é uma coisa que vale a pena a gente refletir. Por que acontece isso, né? Por que que muitas vezes a gente muda a nossa forma de pensar, sendo que a gente nasceu de um berço católico, a gente nasceu de um berço religioso, mas chega um determinado momento da nossa vida que a gente decide talvez caminhar com as próprias pernas, e a gente, depois de um tempo, percebe que não é assim que funciona, né? A gente percebe que a nossa vida ela precisa de um rumo, e não é muitas vezes um pensamento, uma ideologia que faz com que a gente encontre, de fato, um sentido na vida. E aproveitando essa deixa que você nos deu, de Uberlândia para o Brasil, como é que foi passar por essa experiência, estar como coordenador nacional do Movimento de Cursilho do Brasil, principalmente nesse momento de intensa mudança, né, Daí? A gente percebe que você assumiu uma responsabilidade mediante a uma transformação digital, um período que realmente as pessoas tiveram que ter rapidez em muitas coisas. Como é que foi fazer parte dessa nova gestão, está fazendo parte dessa nova gestão e assumir com responsabilidade o MCC do Brasil? Tainan, foi uma missão difícil de assumir. O Chiquinho estava com a coordenação muito balanceada, uma coordenação decolando, perfeito. Mas por problemas pessoais, de família mesmo, pessoas idosas na família, me impediu de continuar mais 3 anos que ele tinha direito, e com muito mérito, muito gosto, ele fez uma coordenação brilhante. Mas por esses motivos pessoais,
ele precisava encontrar alguém para continuar a caminhada. E fiquei feliz por essa indicação e por uma assembleia, a 49ª Assembleia Nacional em Brasília, nós fomos indicados para continuar esse trabalho que o Chiquinho vinha fazendo. E o Barciela também, o Francisco, o Tony, né? São as pessoas que carregam no colo esse movimento pela importância que o movimento tem no Brasil. O movimento forma em torno de 20 mil cursilistas por ano. É muito expressivo essa quantidade, né? Ficamos parados aí praticamente 2 anos com essa pandemia, Covid-19 trazendo muitas perdas, né, muitas baixas entre os nossos cursilistas também, em todas as classes, claro, né? Mas é um momento de desafio muito grande. Eu fui participando do movimento desde as bases, desde coordenador diocesano, depois coordenador regional, depois fui convidado pelo padre Chico, padre Beraldo e Barciela para compor o grupo de apoio. Então eu fui criando conhecimento de como funciona a, o cursilho, o GEM, o Grupo Executivo Nacional, como funciona em todos os níveis de estrutura. Isso me deu coragem, pelo menos, para enfrentar o desafio da gente continuar essa caminhada. Mas sinto realizado em estar podendo servir, porque a nossa maior função é servir ao movimento, né? Direcionar para os GERs, para os GEDs, para os setores, um norte para que o movimento continue celebrando agora 60 anos, continue nessa caminhada de existência, né? Comemoramos jubileu lá em 2012, jubileu de ouro, e agora estamos programando para Aparecida, em breve, 10 de setembro, o nosso jubileu de diamante, os 60 anos do movimento. Então é uma caminhada que a gente tem muita felicidade de participar desse movimento, apesar dos desafios que o mundo passa, né? Sem falar de guerra de Ucrânia e Rússia, que é uma coisa inexplicável, né? No século XXI você ter guerras ainda. E culpando aí o Albert Einstein por ter identificado a fórmula, né, que é possível criar uma bomba atômica, né? Então, temos que Você repensar tudo. falou, você falou do jubileu e daqui a pouco a gente vai estar falando um pouquinho sobre ele, porque é uma coisa que esse ano está na nossa agenda, que a gente tem que comemorar com muita alegria, né? 60 anos de evangelização no Brasil. Mas antes da gente falar dessa data comemorativa, me diga um desafio que você acha que o movimento tem hoje, na atualidade. Então, eu acho que um grande desafio que nós temos e que não é fácil é unificar os nossos próprios subsídios, nossos próprios livros, né? A gente vê que o livro tem uma postura em determinado tema e no outro ele tem essa postura diferente. Então essa unificação é muito importante e é um desafio porque exige muita gente para poder conseguir falar a mesma linguagem em todos os livros. O que nos tem balizado é o Ideias Fundamentais, edição número 3, que vem trazendo um norte, né, para o movimento. Mas a gente ouve umas críticas, realmente, o cursilho por dentro, tem alguma divergência de alguns outros documentos que a gente precisa harmonizar isso. Eu acho um grande desafio conseguir isso. Mas estamos aqui para servir e com a ajuda de vocês nós vamos caminhando para unificar todos os documentos. É um desafio imenso, né? O Brasil é gigantesco e fazer com que todos falem a mesma língua, tenha ali a mesma linha de trajetória é um desafio muito grande, né? A gente falando de um ambiente totalmente nacional. Mas a gente sabe que desafio a gente sempre vai encontrar, né, Adélio? A gente tem um desafio hoje, a gente resolve, e amanhã surge mais dois, e assim por diante. Mas como um bom mineiro, ele adora sonhar, né? Diga quais são os seus sonhos para o MCC. O que você tem como... Claro, né, como coordenador, a gente sempre tem um objetivo, uma meta, né? Mas um sonho que talvez possa contagiar muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui agora. Então, o meu sonho é dar continuidade e que eu faça um sucessor para que esse caminho continue sendo trilhado, né? Tem alguns sonhos assim, muito pessoais, assim, que eu diria assim, a sede do GEM. Eu tinha uma vontade
vontade de reformar, atualizar aquela sede, colocar ela mais funcional para fazer uma reunião. Talvez precise quebrar umas 3 ou 4 paredes ali, mas eu acho que nós precisamos de um lugar próprio para nos reunirmos, né? Discutirmos a ideia de movimento presencialmente. Eu tenho o sonho de colocar uma sala de reunião ali com o nome do Padre Beraldo. Essa é a minha intenção, que seja Sala Padre Beraldo. E um dia eu conversando com ele sobre essa minha ideia de reformar o GEM, ele falou assim, ó, lá tem uma oratória que veio da Espanha. Falei, Padre Beraldo, conheço, o senhor já me apresentou, e vou respeitar toda essa oratória desse oratório que veio da Espanha, e ele vai ter o lugar específico dele, não vai ser retirado de lá. Eu só queria tirar uma parede e aumentar o espaço para fazer a reunião, colocar uma mesa, colocar uma comunicação mais rápida ali, né, que seja de internet de alta velocidade, para a gente poder fazer reuniões em tempo real, com mais tranquilidade mesmo, com mais conforto ali. Mas eu quero que o movimento chegue aos seus 100 anos. Né? Quero ver que nossos sucessores tenham esse espírito de não deixar o movimento declinar, né? Motivar que os cursilistas carreguem esse movimento, porque o movimento existe nas bases, aqui nos GEDs. Né? Tão bom quando você vai no Outré diocesano que você vê o fervor, aquela animação, aquela chama de ardente no coração dos cursilistas apaixonados pelo movimento. Né? Então isso é uma coisa que nos acalenta e motiva a continuar nessa caminhada assim. Você disse que está desde 2001 nessa caminhada, né? Assumindo a sua missão como cursilista, né? Como evangelizador de ambientes. E desde lá, você já percebeu alguma diferença na evolução do MCC? Você percebe que, como o movimento, ele realmente se movimenta? Você tem visto essa diferença de anos? O que você acha que realmente mudou de lá para cá? Então, a gente vem garimpando algumas pérolas do movimento, né? Não importa a estrutura que a gente esteja coordenando, mas eu vejo que o jovem ajuda muito o movimento. Eu passei por muitos GEDs sem jovens, e eu vi a dificuldade que eles tinham dessa caminhada. Não vou dizer que estavam sozinhos, não, o Espírito Santo está iluminando, mas a dificuldade deles mudarem, fazer a leitura dos tempos. Porque hoje, quando você mescla o jovem junto, você faz uma atualização dos tempos. A própria pandemia nos obrigou a conhecer uma ferramenta de streaming para as transmissões das reuniões virtuais. E o jovem foi protagonista nesse momento. Porque o jovem, como ele já é de uma geração digital mesmo, eles dominam muito rápido a tecnologia desse porte. Isso ajudou muito a nós adultos a conhecermos e colocar em prática essa realidade virtual. Então, não dá mais para não trazer o jovem para a igreja, principalmente para o movimento de cursilhos, porque o movimento é extremamente formador. Ou nós somos o movimento que mais forma as pessoas, mais prepara, mais capacita as pessoas, ou um dos mais que capacita. Então, a formação que o cursista recebe, ele vai entrar na paróquia em qualquer que seja a oportunidade, qualquer necessidade que tenha na paróquia, o cursilista ele é preparado para estar atuando, seja qual for a pastoral. Então, o movimento que mais prepara, mais capacita as pessoas, precisa do jovem caminhar juntos. E o jovem tem outra dinâmica, é preciso que nós adultos, que o Padre fala que nós dinossauros temos dificuldade de lidar, caminhar com o jovem. Mas o jovem caminha muito rápido. E eu me lembro de um curso aí que nós fizemos para jovens, em que o jovem falou assim, ó, vamos desacelerar um pouco o passo, esperar o adulto. E pedir o adulto para acelerar um pouquinho o passo, nos alcançar. Então é caminhar juntos, é sinodalidade. Esse é o tema deste ano. Nós estamos trabalhando no Cursilho, é o tema que o Papa Francisco nos brindou, né, com o sínodo. E essa ideia de caminhar junto, os jovens, a igreja, todos juntos avaliando esse momento de escuta da igreja. E, sem dúvidas, leitura dos tempos e com os jovens. Essa é a forma que a gente tem para chegar no jubileu 60 anos e seguir em frente
até um século de cursilho, com a graça de Deus, só multiplicando. No episódio anterior do podcast, né, eu trouxe um trecho de reflexão da Cristo Vivit, que é a exortação apostólica do Papa Francisco para os jovens, né? E tem uma parte tão legal que ele vai dizer que o jovem e a pessoa mais experiente, os dois estão no mesmo barco. Um mira para as estrelas, que no caso é as pessoas mais experientes, né? Ela tem uma visão para o futuro, ela tem a experiência tamanha que ela consegue planejar as coisas para o futuro. Enquanto o jovem fica ali remando, né? Fazendo com que o barco realmente tenha ali o seu movimento para alto mar. Então é bonito a gente ver que hoje, espalhado pelo Brasil, a gente tem muitos jovens, né? Muitos jovens que realmente vestem essa camisa, assumem o compromisso como cursilista e fazem realmente acontecer um movimento de cursilhos. Mas, como um peregrino, todo mundo tem uma boa história de fé, Dair. Você consegue lembrar de uma história que faz realmente sentido quando você ouve falar de peregrino, ouve falar de missionário, ouve falar de cursilista? Porque, querendo ou não, como cursilista, a gente já tem uma boa história de fé, né? A gente adora contar uma história, sentar numa mesa, puxar uma cadeira e dar-lhe papo. Mas você consegue lembrar de uma história que você acha interessante contar pra gente? Eu acho que eu lembro de uma história que nem é minha, mas que eu vivi essa história. Como eu disse, tem uma filha que mora na Holanda já há 5 anos. E, e essa minha filha me falou um dia: pai, eu quero ir para Santiago de Compostela, eu quero fazer a caminhada. A princípio eu não acreditei porque ela não é cursilista ainda não. Já foi Uhum. convidada e tal, mas sempre tem o seu momento. O tempo é o tempo de Deus, né? Eu falei, mas você nem é cursilista ainda? Ele falou, pai, mas eu quero fazer a caminhada para Santiago de Compostela. E quando se fala Santiago de Compostela, nos toca muito, né? Essa realidade da peregrinação, onde surgiu o movimento de cursilho nessa peregrinação para Santiago, e o nome desse podcast, né? Peregrinos. E essa minha filha mostrou uma força de vontade para mim descomunal. Eu pensei que ela ia com o marido, mas o marido fazendo doutorado na Holanda, não tinha momento, e ela ficou relutando se ia ou não ia. E de repente ela me liga de um albergue e falou, pai, eu estou na caminhada saindo da França, porque da França até Santiago de Compostela são 800 quilômetros. 800 quilômetros. Eu falei, Uma jornada muito grande. é uma jornada muito grande, para mim é descomunal, eu não consigo ir daqui a Romaria. O Bernardo de Romaria tem 100 quilômetros, tem chamado Romaria, né, que é uma cidade que tem aqui, Nossa Senhora da Abadia, em que o pessoal tem os romeiros que fazem esse caminho aqui em 2 dias. Nossa Senhora da Abadia é uma peregrinação bem famosa. Eu, pelo menos, conheço muito bem, que é uma peregrinação bem famosa em Minas. E eu não consigo ir aqui, eu já fui em partes, mas não consegui ainda. Mas eu ainda quero fazer essa peregrinação por aqui. Mas a Santiago de Compostela, eu falei assim, o Chiquinho já fez 3 vezes. Né? Depois eu volto à história da Ilka, que é minha filha. O Chiquinho já fez 3 vezes. Se eu falar que tem uma inveja santa, é do Chiquinho. Porque ele já conseguiu ir 3 vezes. Mas eu gostaria de ir pelo menos os 10 últimos quilômetros de Santiago, para fazer os 10 últimos, falar que eu pus o pé na terra. Mas a minha filha me ligou dizendo que estava num albergue, e eu falei, com quem? Eu falei, pô, pai, com quem que a gente faz a peregrinação? É com Deus. Eu falei, óbvio até, mas não é óbvio assim, mas e mais quem? Não, só eu. Eu caí de joelho rezando por ela. Ela gastou, acho que 33 dias mesmo para fazer a caminhada sozinha, ela e Deus, né, sozinha, entre aspas, e encontrava os peregrinos pela estrada. Então foi uma prova de fé muito grande, porque às vezes a gente quer que as pessoas sejam cursilistas para ter fé, mas não precisa só do cursilho, né? Tem outros caminhos da gente encontrar a salvação, e espero que no dia que ela fizer o cursilho ela possa dar esse testemunho. Eu falei, você escreve um livro sobre essa sua caminhada. Esse dia me falou que estava escrevendo um livro, mas eu não quis apertar o Jó, porque o Jó, minha filha é Vamos jovem, saber. mas assim, eles não gostam muito de ser cobrados
tão enérgico, né? Deixa eles voarem no tempo deles. Então, um dia que se mostrar esse livro, se for da peregrinação, vou ter o prazer de chamá-la para uma entrevista aí com você, Tainá. Opa, com certeza. A gente adora uma boa história, principalmente de uma peregrinação a Santiago, né? Deve ser uma emoção muito grande. Eu já estou ansioso para chamar aqui o Chiquinho, que foi 3 vezes, né? Foi três. 3 vezes para Santiago. Ele deve, com certeza, ter umas histórias muito legais que pode realmente agregar na nossa vida, né? Eu acho muito interessante essa parte do peregrinar, né? Tanto que quando a gente montou esse projeto, o peregrino ele veio muito na mente, né? Por conta de que quando você caminha, você não faz simplesmente uma caminhada externa, né? Você não caminha simplesmente com destino a algum lugar. Você também faz uma peregrinação interior, né? Você faz ali uma, um processo de autoconhecimento da fé que, cara, vale a pena, né? Eu fiz há uns anos atrás os meus somente 42 quilômetros de Taubaté a Aparecida, e para mim foi uma experiência muito boa, né? Eu pude não somente rezar, mas também me colocar como uma pessoa que tem um objetivo para ser alcançado, né? Uma pessoa que tem uma fé e que pode ser colocada em prática muitas coisas, né? Para mim era impossível fazer praticamente uma maratona, né? Mas eu consegui, né? E eu imagino como que foi para sua filha essa experiência de caminhar, gente, 800 quilômetros. É muito louco, né? Eu acho que vai ter história para 4 gerações aqui para frente, né? Com certeza é um desafio muito grande e acaba motivando, né, a gente para vencer os desafios do dia a dia, como você disse, não é o desafio interior, né, a caminhada interior, a peregrinação que nós temos na nossa fé, nos nossos desafios. E nós somos o país católico o país que tem mais católico no mundo é o Brasil, né? Então, a gente tem a alegria de ter muitos irmãos que nos ajudam nessa caminhada. Nós temos formando 20 mil cursilistas por ano, então é um número muito expressivo. Temos que motivar agora, nesse momento, o retorno dos cursilhos, porque pós-pandemia o pessoal ainda está com medo, receio de fazer reuniões, o Papa Francisco nos incentivando, né, a ter coragem nesse momento, né? Então, é o momento de a gente retornar aos cursilhos, incentivar nas dioceses, avaliar com o bispo se ele tem liberação para reuniões presenciais, mesmo que seja um pouco mais restrito, com alguns protocolos ainda de isolamento, de proteção, mas que os cursilhos retornem. Então, esse é um apelo que a gente faz para esse momento a todo o Brasil, para que retorne os cursilhos nas suas dioceses. E vamos falar então do jubileu, Adair. Esse ano a gente tem uma festa para comemorar e cada vez mais próximo, né? Conta para a gente como é que estão os preparativos, como é que vai ser, já tem algum spoiler que você já pode soltar para a gente? Tainan, temos. Eu fiz assessorei uma assembleia agora, nesse fim de semana, e acabei que eu fui sozinho, fui de carro, são 450 quilômetros de Uberlândia a Unai. Curiosamente, a Assembleia é de Centro-Oeste, mas foi realizada em Minas Gerais e Unai. E eu acabei tendo tempo para mim, nessas 5 horas de viagem. E eu fui pensando, o que nós vamos fazer no jubileu? Né? O Barcela fez a comemoração dos 50 anos, foi eleito naquela época, de 2012, e eu estive lá em Aracruz, participei desse momento histórico, e eu queria trazer algo para o 2022. Então, no dia 10 de setembro já está agendado em Aparecida, no Santuário de Aparecida, a celebração da missa no período da manhã e à tarde uma outréia jubilar. O meu sonho seria reunir os bispos cursilistas numa mesa redonda ali no centro de evento Paulo Vitor. É um sonho, estou conversando com alguns bispos e como é setembro ainda, eles têm que olhar a agenda dos bispos, mas a minha intenção é que a gente pudesse reunir os bispos, pudéssemos reunir os ex-coordenadores, né, que participaram do GEM, os ex-assessores eclesiásticos. Então, estou entrando em contato um por um ainda, não? Estamos na agenda aí.
Agora, um spoiler que pode ser interessante e seria bom também que a gente já divulga, é que eu estou planejando abrir um concurso de jingles para o jubileu. Uhum. Né? Jovem muito antenado e compõe grandes canções, belas canções. Então, eu estou montando o regulamento para que a gente possa abrir um concurso nacional de jingle do jubileu. E lá no dia 10 de setembro, no sábado, é que a gente pudesse apresentar essa música vencedora. Então, quem já toca, quem já canta aí, fica bem antenado, porque pode ter uma data surpresa de abertura de inscrição e você não pode perder, né? É verdade, vamos já divulgando essa ideia que assim que o regulamento ficar pronto, ele passa também, você divulga nas redes sociais. E a gente já espera as inscrições e grava o jingle, manda para a gente fazer a avaliação e coloca em eliminatório. Vamos fazer por live, porque é interessante quem compor também cantar e tocar a sua música e a gente fazer um júri para eleger a canção que representaria o jubileu de 60 anos. Teve aí uns tempo atrás um concurso de folclores, não sei se você lembra daí, entre alguns JEDs do Brasil todo, foi uma coisa muito bonita, O né? Não sei se Gincolores? você se recorda. Exatamente, né? Foi uma experiência muito bacana que teve vários JEDs cantando, se reuniram, estava no meio praticamente da pandemia, mas Cursilista sabe fazer festa até num momento como esse, né? Verdade. Sabe fazer sorrir, né? Acho que essa é a grande curiosidade do cursilista, é fazer com que as pessoas, mesmo em certas dificuldades, tenham a capacidade de sorrir, né? Porque Cristo é alegria, né? É verdade. Eu acho que esse exemplo aí do Gincolores foi um momento de reencontrar a alegria, mesmo num período de sofrimento, mas uma alegria entre irmãos, solidários, com criatividade e com talentos, né? Então, o que Deus deu de graça, a gente tem que compartilhar, dividir e agradecer e celebrar esses momentos. Mas daí, para a gente encerrar, então, já foram um bom tempo de papo aqui, queria saber de você, qual que é a sua expectativa, então, para que os cursilistas consigam celebrar esses 60 anos? Como é que você espera que os cursilistas estejam nesse jubileu de 60 anos? E a partir disso também, gostaria que você deixasse uma mensagem para muitas pessoas que nos ouvem, né? Então, tem de norte a sul, leste a oeste, inclusive pessoas fora do Brasil que vêm acompanhando o podcast e está fazendo com que a evangelização aconteça em muitos outros lugares. Então, o que você espera dos cursilistas? E gostaríamos de ouvir uma palavra de incentivo também. Então, eu espero que nós reunamos em Aparecida. A preparação é que a gente crie uma arte para ser distribuída, uma arte única, para que as camisetas sejam mudadas só a cor. Você usa uma arte com cores diferentes. Cada GED escolhe uma cor e prepara a sua camiseta. E que nós celebremos como uma outreia e uma romaria, a segunda romaria até Aparecida. E nessa romaria, a maioria talvez vá de ônibus mesmo, que a gente prepara um livreto de orações, um livreto de canto oficial para a romaria acontecer num clima bem de espiritualidade. E a mensagem que eu deixo para vocês, queridos ouvintes aqui do podcast, é que não percam a fé. O Papa Francisco nos deu coragem para a gente enfrentar esse momento, nos deu motivação para enfrentarmos este momento. E que a gente tenha coragem de retornar aos cursilhos. Estamos precisando demais evangelizar esse povo brasileiro. Nós temos que voltar a reunir, voltar a apresentar o querigma para os neocursilistas, para eles conhecerem essa bondade e esse caminho de salvação. E o cursilho, como capacitador, como formador, fará com que as pessoas encontrem sentido para a vida, encontrem motivação para evitar cair numa depressão, cair num lugar comum e ter Deus como centro do universo, Deus como seu Salvador. E Cristo, que é esse nosso irmão mais velho que temos, que ele possa estar nos mostrando na sua palavra, nos seus ensinamentos, esse caminho de salvação. Então desejo a todos
uma boa reflexão, uma preparação para a nossa Romaria, para a nossa Ultreia Aparecida, 10 de setembro de 2022. Dê colores, meus irmãos. Viva a vida. Adair, muito obrigado por estar conosco nessa parada e que tenham outras oportunidades, que venham, na verdade, né, outras oportunidades de você sentar com a gente e contar uma história de boa, né? Uma boa história de fé e de vida. Desde já, muito obrigado e vamos que tem muito trabalho, não é mesmo? Isso aí, Tainá. Obrigado você por esse desprendimento, pelo seu conhecimento para fazer esse podcast chegar nos 4 cantos do Brasil. Obrigado a você. Tamo junto. Então é isso e até a próxima.